O emblema amarelo. Imagine o crepúsculo carmesim, o que devemos fazer quando tudo chegar ao fim. Após a lua azul dessa estrela morrer. Há tantas coisas impossíveis de explicar, porque alguns acordes musicais me fazem pensar nos tons marrons e dourados da folhagem do outono. Porque a missa da Santa Cecília levaria meus pensamentos a viajar por cavernas cujas paredes brilham com massas brutas de prata pura. O que era aquilo no ronco e no turbilhão da Broadway às 6 da tarde que fez brilhar diante de meus olhos uma imagem parada da floresta bretã, onde a luz do sol penetrava através da folhagem de primavera e Sílvia se inclinava, um tanto curiosa e terna, sobre um pequeno lagarto verde murmurando. E pensar que isso também é um pequeno protegido de Deus. Quando vi o vigia pela primeira vez, ele estava de costas para mim. Olhei para ele com indiferença até que entrou na igreja. Não prestei mais atenção a ele do que a qualquer outro homem que estivesse caminhando pela Washington Square. Naquela manhã, e quando fechei a janela, voltei para meu estúdio. Eu o havia esquecido. No fim daquela tarde, como o dia estava quente, levantei a janela outra vez e me debrucei para respirar um pouco de ar. Havia um homem parado no pátio da igreja e, novamente, eu o notei com tão pouco interesse quanto pela manhã. Olhei para a praça onde a fonte brincava e depois, com a mente repleta de impressões vagas de árvores, estradas asfaltadas, grupos de babás em movimento e pessoas passeando e se divertindo, resolvi voltar para meu cavalete. Quando me virei, meu olhar inexpressivo percebeu o homem lá embaixo, no pátio da igreja. Seu rosto estava voltado para mim e, com um movimento completamente involuntário, eu me inclinei para vê-lo. Ele ergueu o rosto e me olhou ao mesmo tempo, e naquele exato momento veio-me à mente um verme de sepultura. Eu não sabia explicar o que me repugnava naquele homem, mas sua aparência, de um verme branco e arredondado de cadáver, era tão intensa e nauseabunda que devo ter transparecido isso em minha expressão, pois ele virou o rosto balofo para o outro lado, com um movimento que me fez pensar em uma larva se remexendo em uma noz. Voltei para meu cavalete e acenei para que a modelo reassumisse sua pose. Depois de trabalhar por algum tempo, convenci-me de que estava estragando o mais rápido possível o que já tinha feito. Então peguei uma espátula e raspei a tinta. Os tons de pele estavam amarelados e doentios, e eu não entendia como podia ter pintado matizes tão enfermos em um esboço que antes brilhava com tons saudáveis. Olhei para Tessie. Ela não havia mudado e o rubor nítido da saúde deu cor a seu pescoço e rosto quando franziu o senho. Foi alguma coisa que eu fiz? Perguntou ela. Não. Eu estraguei este braço e não saberia explicar nem que minha vida dependesse disso. Como pintei uma porcaria dessas nessa tela. Eu posei direito, não foi? Insistiu ela. É claro, perfeitamente. Então não é minha culpa. Não, é só minha. Eu sinto muito mesmo. Falei que ela podia descansar enquanto eu passava um pano com água rasa na área terrível em minha tela e foi fumar um cigarro e ver as ilustrações do Courrier Français. Eu não sabia se era algo no aguarrás ou um defeito na tela, mas quanto mais eu esfregava, mais aquela gangrena parecia se espalhar. Penei tanto para apagar aquilo, mas mesmo assim a doença se espalhava para outros membros do esboço à minha frente. Alarmado, esforcei-me para detê-la, mas a cor dos seios tinha mudado e parecia que toda a figura havia absorvido a infecção, como uma esponja absorve a água. Vigorosamente usei espátulas, água rasa e raspador, pensando o tempo todo na discussão que teria com Duval, que me vendera a tela. Mas logo percebi que o defeito não estava nem na tela, nem nas tintas de Edward.